Amigos do JC Esportes, eu sou o Adriano Garcia e nós estamos de volta aqui para falar de futebol internacional, algumas definições que vão acontecendo, né? Vai se encaminhando com a queda do pico de casos na Europa, vai se encaminhando encerramentos e retornos em relação ao futebol europeu, né? Quero primeiramente, antes de entrar nos temas do programa, dizer para você que, por favor, se inscreva no canal, né? Você que está passando por aqui, que está tendo esta possibilidade de assistir aos nossos conteúdos pela primeira vez, se inscreva no canal, agradecendo já também aos novos inscritos e chame os amigos, indique, compartilhe o link, peça para que se inscrevam também. É importante você deixar o seu like aí abaixo, porque o vídeo fica bem ranqueado, fica aparecendo como relacionado aí no YouTube de vídeos maior, com mais audiência. Se você deixar o seu like, é muito importante o seu like. E também dizer para você deixar o seu comentário aí no vídeo, qualquer sugestão que você fizer, inclusive crítica, ao invés de dar o dislike, vai lá e deixa o seu comentário. É muito importante o seu comentário para a gente saber da utilidade aqui do trabalho sério e independente que a gente está fazendo aqui no nosso canal esportivo, né? Eu preciso lembrar a vocês que nós tivemos aqui num dos vídeos anteriores o vídeo falando sobre o futebol holandês, feito pelo Ricardo Machado, falando sobre a enorme confusão que se deu na Holanda pelo encerramento dos campeonatos nacionais lá na Holanda, né? Então, o que acontece? Você acabou tendo o encerramento do campeonato na Holanda sem o campeão nacional, tanto da primeira quanto da segunda divisão. Enfim, você acabou tendo os campeonatos encerrados sem campeão e sem o rebaixamento, né? E isso gerou revolta, tanto no AZ, que disputa o título contra a equipe do Ajax, o título da primeira divisão, quanto nas equipes que lutam pelo título da segunda divisão da Holanda e, consequentemente, principalmente pelo acesso. Quando você fecha o campeonato sem campeão e principalmente sem rebaixados, sem a possibilidade de quem está na segunda divisão, na Eredivisie, no caso da Holanda, subir, você gera uma revolta generalizada. Então, você tem casos como o do AZ, que está revoltado porque tinha a mesma pontuação do Ajax e vislumbrava aí, com grande desempenho, a luta pelo título. E você tem também, e principalmente, a situação das equipes oriundas da Eredivisie, da segunda divisão, que já estão entrando com ação na justiça, né? Já estão entrando com ação na justiça. O Cambuur e o De Graafschap ingressam com ações na justiça esportiva holandesa. Essas ações, elas começam a ter andamento aí no próximo dia 8 de maio. Então, a primeira notícia que eu dou para vocês neste programa aqui de hoje é que na Holanda judicializou mesmo, como a gente previa aqui no canal JC Esportes, como o Ricardo Machado, que é especialista em futebol holandês, previa, judicializou a coisa mesmo lá na Holanda e já entraram na justiça o Cambuur e o De Graafschap. Também há a expectativa de que o Utrecht entre na justiça, porque o Utrecht tinha grandes possibilidades de jogar a próxima Europa League, seja pelo Campeonato Nacional, na sua disputa ali contra a representação do Velente, né? Mas principalmente pela Copa da Holanda, já que encararia na decisão a equipe do Ajax, e o Ajax já caminha para o título. Então, esta vaga de Copa da Holanda, né, que é a KNVB Beker, esta vaga de Copa da Holanda fatalmente seria uma vaga do Utrecht. Então, a expectativa é que, além
dos oriundos da segunda divisão, da Eredivisie, Cambuur e De Graafschap, também entre na justiça o Utrecht, e outros times holandeses entrem aí na justiça, tá certo? Essa é a primeira informação, até para dar uma continuidade naquilo que o Ricardo Machado falou brilhantemente no seu vídeo sobre o futebol holandês, o vídeo mais recente, que eu peço, por favor, para que você assista, se não assistiu ainda, aqui no JC Esportes, tá certo? Bom, seguindo aqui com o que nós estamos falando, uma definição já ocorreu. Aliás, só para encerrar sobre a Holanda, eu quero enfatizar o que eu disse comentando lá abaixo, como um espectador, comentando o vídeo do Ricardo Machado. Eu sou favorável na Holanda a que se tivesse sim encerrado o campeonato, até porque lá só tem jogo a partir de setembro. É claro que essa decisão, isso pode mudar, né? Porque na Europa, diferente, como a coisa foi tratada seriamente, diferente do Brasil, poderia se costurar ali um retorno, como se estão costurando o retorno das outras ligas, né? Então foi uma decisão tanto quanto intempestiva, como mais intempestiva tinha sido ainda a decisão pelo encerramento do campeonato da Bélgica, que nós falamos aqui no mês passado, né? Mas o fato é que, se é para encerrar o campeonato, encerrasse o campeonato garantindo o AZ, seria o grande prejudicado na coisa, mas garantindo o acesso das duas equipes primeiras colocadas na segunda divisão, e faz-se o campeonato da próxima temporada com 20 clubes, não teria problema nenhum. Esse tipo de decisão que foi tomada, como bem lembrou o Ricardo Machado em seu vídeo, a revelia da decisão da maioria, né? Foi uma decisão totalmente desastrosa. Então a Federação Holandesa deixou bastante a desejar nesse sentido, né? Continuando o programa, quero dizer para vocês que outra liga que foi encerrada, mas no meu entendimento de uma maneira muito mais inteligente, ainda que tenha desagradado o Lyon, mas o Lyon estava fora da zona de Europa League, eu acho que tem menos razão de reclamar, e o Toulouse, que também vai judicializar a coisa, também esteja reclamando, mas também reclama com pouca razão, porque tinha remota chance de se salvar do rebaixamento. A Liga Francesa foi, e também o processo foi feito dentro de uma votação muito mais transparente do que na Holanda, né? A Liga Francesa, numa reunião virtual, nesta quinta-feira, formalizou, né, na quinta-feira, uma decisão que já vinha sendo veiculada, mas no último dia 30 de abril ficou definido o encerramento em definitivo da temporada do futebol francês, e que nessa temporada não haverão mais jogos dentro da França. Um detalhe sobre isso é que o Paris Saint-Germain vai buscar, então, mandar seus jogos fora da França na sequência da UEFA Champions League, né? UEFA Champions League que ainda não tem definições, a gente fala disso a seguir. Mas voltando à França, final do campeonato francês, o Paris Saint-Germain campeão, 7 títulos nos últimos 9 anos, né? O poderio financeiro muito acima do poderio financeiro dos adversários, né? Classificam-se também para a UEFA Champions League Marseille e Rennes, né? E vamos aqui conferir direitinho a classificação do campeonato francês para passar a informação completa para vocês, né? Então, o fato é que o PSG, Paris Saint-Germain, campeão da Ligue 1, e o Marseille na fase de grupos, e o Rennes na fase, preliminar da UEFA Champions League, né? E aí, para a UEFA Europa League, o Lille na fase de grupos, o Stade Reims e o Nice nas fases qualificatórias da UEFA Europa League, tá certo?
Na França, tem ainda uma coisa que está sob júdice, mas que é bastante complicada. Se ocorrer, vai ocorrer lá em agosto, como que já iniciando a temporada 2020-2021, né? Que seria as disputas das decisões da Copa da França, onde o Paris Saint-Germain vai enfrentar o Saint-Étienne, e da Copa da Liga, a última edição da Copa da Liga da França, que teria ou terá a decisão entre o Paris Saint-Germain e o Lyon, né? Então, esses jogos poderiam vir a acontecer com os portões fechados, se o governo assim liberar, né? E isto influenciaria, poderia alterar aí o cenário de vagas na UEFA Europa League, tanto para o Saint-Étienne quanto para o Lyon, né? Então, é isso que está sob júdice. No momento, nós temos as vagas da UEFA Europa League, aí com Lille, Reims, grande campanha do Reims, e o Nice, né? Vamos aguardar como que fica essa definição, se nós teremos aí a realização dessas decisões da Copa da França e da Copa da Liga, que foi anunciado que esta edição desta temporada 2019-2020 seria a edição final da UEFA, aliás, a edição final da Copa da Liga da França, tá certo? Então, é isso que está ainda sob júdice na Liga Francesa, e nós vamos seguir acompanhando. E aí, para completar a informação, teremos aí o rebaixamento com o Amiens e o Toulouse rebaixados, né? E na segunda divisão, na Ligue 1, o Lorient e o Lens sobem para a Ligue 1. Então, caem o Amiens e o Toulouse, né? E sobem para a primeira divisão o Lens, vice-campeão, e o Lorient, campeão da segunda divisão, né? E uma informaçãozinha, né? Até para tirar um sarro, o Pau subiu. O Pau FC subiu para a segunda divisão, ele que vem da Nacional, né? Que é a terceira divisão da França. Ele foi o campeão da terceira divisão da França, o Pau, que eliminou o Bordeaux da Copa da França, né? Da Copa da França. Foi um grande feito nessa temporada do Pau eliminar o Bordeaux da Copa da França, e o Pau campeão. O Pau é campeão da terceira divisão da Nacional, e com isso sobe para a Ligue 1. Muita gente querendo ver o Pau na primeira divisão, na Ligue 1 da França, tá certo? Então, a liga com a definição é a Ligue 1, é o futebol francês. E aí, vamos falar também aqui das situações em outros países, né? A Alemanha, por exemplo, vai controlando o novo coronavírus, né? Nesse sentido, pode vir uma autorização já lá da Angela Merkel, de que de que a Bundesliga, o campeonato alemão, venha a ser continuado já a partir de maio, né, para que seja concluído no mês de junho, e com partidas realizadas com portões fechados, né? Então, está se definindo na Alemanha um protocolo com a Liga de Futebol, com a Federação e com o governo, para elaborar protocolos de higiene e distanciamento para proteger os atletas e os funcionários envolvidos na retomada das partidas, né? E testagem para que todos os envolvidos tenham a sua segurança, né? A sua segurança garantida
para que volte a ser disputado partidas de futebol na Bundesliga já em maio, para que conclua-se até junho a temporada da Bundesliga, tá certo? Continuando aqui o nosso giro pela Europa, a Espanha retorna aos treinos já a partir de 4 de maio, ainda de forma individual, não são treinamentos coletivos, né? A Espanha vive dificuldades importantes, ela não fará testes em massa nos envolvidos com o esporte, né? Haverá os atletas farão ali uma avaliação, mas não necessariamente com os testes, né? É previsto que na Espanha comece-se, a partir de 18 de maio, a permitir-se trabalhos em grupo em relação aos atletas, né? E que a partir de 1º de junho os treinos voltem com elencos completos, e aí, cerca de uma semana depois disso, a La Liga, o Campeonato Espanhol, seja retomado, mas ainda não há uma definição de data em relação a isso, tá certo? E aí a expectativa é de que neste ano de 2020 não tenhamos mais público em jogos dentro do território espanhol, tá certo? Prosseguindo aqui, Inglaterra, Premier League, a situação na Inglaterra continua, vai melhorando a situação na Inglaterra, finalmente, né, porque ela passou aí por um momento bastante complicado, principalmente depois que o Boris Johnson viu que não era nenhuma gripezinha, né, Boris Johnson? Então, a Inglaterra ainda tem algumas dificuldades no encaminhamento dessa decisão, ainda está se definindo. Nos próximos dias, nós teremos mais informações das autoridades britânicas. O fato é que podem haver sedes fixas para a realização dos jogos sem público, como Wembley e CT da seleção inglesa, né? E aí fala-se na retomada dos jogos somente a partir de junho. Somente a partir de junho, a retomada dos jogos na Inglaterra, tá certo? E ainda tem muita coisa das principais ligas europeias e do calendário desses países, né? O que tem mais jogos aí é o calendário do futebol inglês, tá certo? Bom, Itália vai avançando para retomar bola rolando. Vai avançando para retomar bola rolando. A volta aos treinos começa a acontecer a partir já deste 4 de maio. Porém, é uma grande polêmica na Itália, porque o país está muito ferido em relação a tudo que aconteceu em relação ao coronavírus, né? Foi o líder de mortes no mundo durante um bom tempo. A Itália foi devastada pelo novo coronavírus. Então, ainda há uma grande polêmica em relação a isso. Muita gente se posicionando, e corretamente, diga-se de passagem. É claro que eu estou com saudade do esporte, principalmente do calcio, que eu gosto tanto, mas eu compreendo perfeitamente a paura da sociedade italiana. Então, muita gente é contra o retorno tão cedo do futebol no país, né? Até porque não tem torcida, mas tem os profissionais envolvidos no futebol. Dybala chegou a testar pela 4ª vez positivo coronavírus, ainda que não esteja reagente dessa vez, né? Ou seja, não esteja com sintomas agindo em seu corpo do novo coronavírus, né? Mas ainda que haja essa polêmica, a Liga, que é a Lega Serie A, e a Federação Italiana informa que vai se esforçar para que os campeonatos, tanto da Série A como da Série B, quanto a Copa Itália, sejam
finalizados dentro de campo. Então, há a intenção que no começo de junho o futebol na Itália volte a rolar para que a temporada seja finalizada até o início de agosto, que é o prazo que a UEFA tinha dado para a finalização da temporada 2019-2020, né? Bom, temos a situação em Portugal. No vídeo anterior, em que nós recebemos aqui o pessoal do @5ligas no Twitter, siga o @5ligas no Twitter, que voltem o quanto antes a estar conosco. Eu havia informado que há um movimento de jogadores e de dirigentes, mas principalmente de jogadores em Portugal, de que o futebol lá só retorne quando a OMS der o sinal verde de que as condições estejam plenamente aptas, né, plenamente seguras à realização de partidas de futebol no país, né? Porém, as coisas vão avançando. O António Costa, que é o primeiro-ministro português, divulgou neste meio de semana que o isolamento social deve ser flexibilizado aos poucos e que no final de maio o país possa voltar a ter a realização de futebol, né? Isso ainda vai passar por protocolos, né, para que isso seja feito da forma mais segura possível e, claro, quando isso aprovado pelo Departamento de Saúde Nacional lá de Portugal, as partidas, tanto do Campeonato Português como da Taça de Portugal, que ainda restam, que é a decisão, no caso, né, devem ser disputadas com portões fechados, tá certo? E aí a gente chega em Liga dos Campeões e Liga Europa, né? O que acontece? Lá a expectativa é de que em agosto a Liga dos Campeões encerre a temporada. Então, a UEFA está trabalhando com a possibilidade de finalizar a Champions League e, consequentemente, também a UEFA Europa League no mês de agosto como evento final da temporada. Vamos ver o que acontece até lá, tá certo? Essas são as informações do futebol internacional. Eu vou continuar com a postura que eu estou aqui de não falar muito de mercado, porque eu acho que não é o momento de falar de mercado da bola. Podemos até fazer isso, mas em programas em que falamos de coisas mais sérias, que é a situação do futebol envolvendo a pandemia, eu tenho a postura de não falar de mercado. E aí vocês podem deixar nos comentários o que vocês pensam dessa nossa postura, concordando ou discordando, fiquem à vontade, é um espaço democrático. Para caminhar para o fim deste programa, eu quero dizer para vocês, voar aqui para o Brasil de volta e efeitos da pandemia, né? Sabe como são as coisas? Um time que apareceu para o cenário nacional, até com boa administração e com expectativa de que se notabilize como nova força dentro do futebol nordestino, que é o Afogados da Engazeira, lá de Pernambuco, né? Aliás, Afogados que tem uma história linda de cidade, de região, de resistência. Se informem sobre Afogados, que é uma história bem legal. O que acontece com o Afogados da Engazeira, né? Eles que tinham eliminado o Atlético Mineiro na Copa do Brasil e vinham caminhando bem dentro do Campeonato Pernambucano. Infelizmente, o time foi assolado com uma crise financeira séria e congelou as renovações de contrato com os atletas, né? Pagou até o mês passado de forma integral, sem problema nenhum, mas não vai mais arcar com os salários, né? E vai procurar os jogadores individualmente quando houver definição sobre calendário, como disse o diretor de futebol, Márcio Gustavo,
lá ao Globoesporte.com, né? Então, é uma situação alarmante. São atletas que a gente sabe que não ganham bem, são atletas que a gente sabe que não vivem a realidade do futebol que um jogador, por exemplo, do Corinthians ganha, né? Aliás, no Corinthians tem uma polêmica de que o André Sanches resolveu cortar primeiro o salário dos funcionários do clube do que dos jogadores, né? Aquelas coisas revoltantes. Mas o assunto não é Corinthians. Na hora que for para falar de Corinthians, eu quebro o pau. Então, o que acontece é que o Afogados da Engazeira, infelizmente, foi obrigado, em meio a esta pandemia, a encerrar temporariamente estes contratos e, com isso, acaba que esses jogadores não vão receber e o futuro do time não vão receber a partir de agora, a partir do mês de maio, né? O último pagamento agora em relação ao mês de abril e o futuro do clube, um clube que vinha aparecendo bem, é incerto. Uma pena isso que acontece com o Afogados da Engazeira, relembrando aqui que o time tinha eliminado o Galo na Copa do Brasil, Copa do Brasil esta, onde na partida de ida perdeu para a Macaquinha, para a Ponte Preta por 3-0 em Campinas, dificilmente reverteria, mas o time estava na zona de classificação para a próxima fase do Campeonato Pernambucano, faltando apenas uma rodada para o fim da primeira fase, com estes congelamentos de contratos e com essa situação do novo coronavírus. É um time jovem, é um time que vinha trabalhando de uma forma muito responsável, fica numa condição difícil de saber como vai fazer, o que vai acontecer quando o calendário do futebol for retomado. Bom, é isso que eu tinha para dizer para vocês. Está aí na sua tela o convite para você deixar o seu like, mas principalmente para você se inscrever no nosso canal. Se inscreva, por favor, e dê o seu feedback. O que você está achando do nosso trabalho, no que a gente pode melhorar aqui no nosso JC Esportes, tá certo? Muito obrigado a todos. Você pode também deixar a sua sugestão de pauta aí nos comentários. Fique à vontade. A gente traz a pauta que você desejar aqui, se estiver dentro da nossa capacidade, tá certo? Agradeço a todos, muito obrigado e até a próxima aqui no JC Esportes. Compartilhe com os amigos, é muito importante. Chame os amigos para se inscrever no canal. Deixe o seu like e a sua opinião. Muito obrigado e até a próxima.